Bem-vindo a mais um podcast KSHB Educação Corporativa, o podcast que visa informações para toda a comunidade, a você que nos ouve, a você que nos assiste. E hoje temos a satisfação e a presença de 3 ilustres pessoas aqui para a gente trocar uma ideia muito interessante sobre educação corporativa, treinamento, várias nesse setor de educação que a gente possa trabalhar, e com 2 colegas do Empretec, né, o professor que nós tivemos aí um evento bem interessante em setembro. Estamos hoje aqui com o Rafael e com o Eduardo novamente aqui nesse sentido. É um prazer estar recebendo vocês aqui hoje para essa troca de ideia e de informações, que a gente possa passar muita informação positiva, né, e muitos insights para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem. E esse podcast ele tem um apoio cultural da AG7 Business, aqui diretamente desse estúdio, e onde nós temos essa apresentação todas as quartas-feiras, juntamente para todos aqueles que estão interessados em nos ouvir. Bom dia a vocês, como estão? Tudo bem? Bom dia, Kaminski, tudo jóia. Vamos começar com o Everton. Everton, queria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz, e assim por diante. Eu sou o Everton Patriota, agradeço o convite de estar aqui. Eu trabalho há 39 anos, uma história longa, eu sou mecânico de formação e depois fiquei encantado com a linha de treinamento, com a área de treinamento, tive o sonho de me tornar um instrutor de mecânica. E aí eu trabalhei, cuidei da manutenção e fiz uma escolinha de motoristas e de mecânicos na Aviação Princesa do Sul, durante 9 anos. E tinha o sonho de ser um instrutor de mecânica. Aí eu saí da empresa, fui para o SESC Senat, fiquei 7 anos no SESC Senat e lá eu tive que estudar e me tornei técnico de segurança do trabalho, instrutor de trânsito, me especializei em produtos perigosos, fui para a universidade. E aí eu saí do SESC Senat, assumi uma transportadora, trabalhando na transportadora por 20 anos nessa transportadora, saí agora, estou há 7 meses trabalhando para mim mesmo. E aí eu lecionei na universidade que eu me formei, aqui na Univas, durante 3 anos, e assumi essa transportadora, fiquei por 20 anos e agora eu trabalho ajudando, estou dando suporte em 8 empresas, na área de manutenção, pneus, combustível, RH, liderança, que é o que eu gosto de escrever, me tornei professor por conta disso. Gosto de observar desde o meu primeiro líder que eu tive lá em 1987, e hoje eu estou trabalhando comigo mesmo, eu e Deus, os equipamentos e os amigos. Que legal. Então, olha que interessante, eu fui diretor do Senai na década, no final dos anos, antes dos anos 2000, em Varginha, e a gente tinha lá o curso de mecânica de automóveis. Sim. E era algo muito interessante. Tinha uns professores lá fantásticos, bons alunos e assim por diante. E você, Eduardo, nos apresente para os nossos ouvintes, aquele que nos assiste. Novamente, Eduardo é uma pessoa que está voltando ao nosso podcast com muito prazer, né? Então vamos fazer um bate-papo bem interessante aqui hoje. Eu agradeço, Kaminski, pela sua, mais uma vez, me convidar para estar aqui no podcast de vocês. É uma alegria muito grande. Eu também sou consultor, tenho 2 negócios, né, entretenimento infantil, também no ramo de alimentos, e para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Que legal. Vocês 2 são patriotas mesmo? Somos patriotas. Literalmente. Não só no nome. Não somente no nome. Patriotas. E aí, meu amigo? Quanto tempo? E até que enfim você resolveu vir aqui bater um papo com a gente. Aí, então, Rafael, grande Kaminski, com a honra aí, né, ter sido convidado para esse podcast. Kaminski, uma amizade que a gente fez ali no Empretec, a gente foi do mesmo time ali, né, do mesmo grupo. Abrimos nossa empresa junto ali naquele momento. E uma honra estar aqui também junto com 2 patriotas, né? Então, eu sou Rafael, goiano, morando agora em Pouso Alegre. Sou formado em Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Tenho MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Atuei, se não me engano, 12 anos com a parte de projetos mecânicos, né? Então, me realizei bastante na parte de engenharia mecânica. Eu era o que eu queria ser, eu era um projetista, era um fabricante de máquinas, né? Fiz bastante máquinas aqui na região. Trabalhei inicialmente em Brasília, depois mudei para cá. E hoje deu uma reviravolta na vida, não estou mais na área de engenharia mecânica. Comecei aí como construtor, de construtor eu migrei para a parte de leilões, hoje sou investidor de imóveis de leilão. Então, arremato, reformo, vendo e presto assessoria também para quem tem interesse em
em fazer investimentos nessa área, né? Então, eu faço todo o procedimento. A pessoa quer fazer algum investimento nessa área, eu faço a apuração do imóvel, procuro o imóvel ideal para aquela pessoa, porque ela está procurando, faço a reforma, faço a transferência, faço a venda, e só depois, então, a gente faz a divisão de lucros ali. Então, é bastante interessante. E além disso, mãos à obra, olha só. E além disso, eu atuo também como perito judicial aqui no TJ de Minas Gerais. Olha só, tá vendo só? Você que nos ouve, você que nos assiste, 3 pessoas aqui na bancada de muita referência, de muita informação, de muito conhecimento. Vamos falar um pouco agora, dentro da área de vocês, sobre a questão da educação continuada. Qual que é a importância que vocês percebem em cada área de vocês, seja na área de atuação e seja na área que vocês vivenciaram, né, sobre a importância de estar sempre treinando pessoas, estar sempre orientando as pessoas, estar sempre formando pessoas, porque o que a gente se ouve aqui em vários dos podcasts que a gente falou aqui e outros que a gente assiste, todo mundo fala que tem uma crise de empregos, que tem uma crise de mão de obras. Será que tem mesmo? Será que é por aí mesmo? Como que é? Nós estamos numa região muito rica, uma região em Pouso Alegre e em torno aqui de Pouso Alegre, onde tem muitas indústrias chegando, muitas indústrias crescendo, existe uma população muito grande. Como que vocês estão percebendo isso? Vamos começar com o Eduardo aí falar para a gente na área dele e na área que ele conhece. Camis, que eu percebo claramente hoje é a seguinte questão. Eu trago uma frase, às vezes, para o empresário, que é a seguinte: treinamento é igual banho, no mínimo uma vez por dia. E eu percebo o seguinte: a cultura das empresas, principalmente a empresa familiar, a pequena empresa, ela não tem uma cultura de treinamento. E o que vai dizer em um treinamento contínuo. E Peter Drucker fala uma coisa que eu acho importante, uma frase dele, que diz o seguinte: a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. E às vezes o empresário, ele demanda muito tempo fazendo estratégias, contratando automação, com o advento agora da IA também. Ele faz todo esse planejamento, mas ele deixa de lado a cultura. E a cultura de uma empresa de sucesso, de excelência, ela passa por uma questão de desenvolvimento contínuo. E eu acredito que essa crise da mão de obra que as empresas estão passando é muito voltada nessa questão de não ter treinamento, de não ter uma cultura voltada para a gestão de pessoas, de capacitação. Eu, enquanto cristão, eu costumo dizer que a empresa ela deve também ter um momento de catequizar a sua equipe, de formar, de educar a sua equipe, de trazer para a equipe momentos onde ele se capacite, onde a competência a empresa entrega, e ela deve entregar através do quê? De uma educação contínua. Que legal. De treinamento. Ô, Rafael, dentro da tua área, e nós 3, né, eu, você e Eduardo, que fizemos Empretec, a gente continua sempre fazendo a nossa educação, né, nossa educação continuada, nossa formação e assim por diante. Dentro do setor que você trabalha, como que você está vendo essa questão de treinamento das pessoas, educação, o perfil da mão de obra, a qualificação da mão de obra, como você falou, mãos à obra, né? Você reforma investimentos imobiliários e assim por diante. Como que está essa formação? Porque é uma coisa muito específica, né? Sim, no geral, o que o senhor falou no início está certo, né? A gente vê muitas empresas reclamando de que não está conseguindo achar mão de obra. Emprego tem pra caramba, ainda mais aqui em Pouso Alegre, é uma cidade muito bem desenvolvida, muito bem industrializada, e todo mundo reclama que não está achando mão de obra. Gente tem, não está achando mão de obra especializada, né? O mundo está mudando muito rápido, e eu acho que a educação não está conseguindo acompanhar a velocidade que as coisas estão mudando, né? Minha mulher mexe com a oficina mecânica aqui em Pouso Alegre, e na área do senhor aí, a parte mecânica tá difícil de arrumar mão de obra. Eu que trabalho bastante com obra civil, né, fazer reformas, cara, pedreiro, você trata ele na palma da sua mão com medo de na segunda-feira ele não voltar para a obra, né? Então, assim, tá tendo muita oferta para empregos e poucas pessoas especializadas, né? As pessoas que
que tem essa educação continuada, que tá buscando sempre se aprimorar, sempre melhorar, cara, tem a faca e o queijo na mão, porque oportunidade tem demais e esse pessoal tá cobrando o quanto eles querem, porque não tá achando mão de obra. Quem tem essa mão de obra especializada tá cobrando lá em cima e não tá dando conta de atender a demanda, porque tá alta. Então, nós tivemos aqui presente aqui o vice-presidente da FIENG, o Rodrigo. Um grande abraço, Rodrigo. E o Rodrigo falou uma coisa que eu achei muito interessante. E aí eu quero que o Everton comenta com a gente nesse sentido. É que as grandes empresas, elas já deixaram, entre aspas, de lado de buscar mão de obra especializadas. Eles estão formando a mão de obra dentro da empresa. Então, porque ela tem um recurso, ela tem uma estrutura, ela tem um objetivo e são coisas muito específicas. Mas a micro e a pequena empresa tem essa dificuldade pelo volume próprio de funcionários. Como que você está vendo isso, Everton, no dia a dia? Eu percebo assim, é uma questão cultural. A crise de mão de obra, ela existe em algumas áreas, alguns segmentos, essa crise já assola a construção civil, é uma área. O transporte no Brasil, motorista profissional, trabalhei 20 anos com o trabalho até hoje eu ainda ajudo 4 transportadoras, e é uma crise sem precedentes. Os profissionais, eles não querem mais estar, por exemplo, pedreiro. Eu tenho vários amigos pedreiros espetaculares que eles deixaram o trabalho como pedreiro para se especializar. Um deles, por exemplo, é especialista na carpintaria. Então ele falou, não, eu faço menos esforço físico, eu tenho um trabalho de mais qualidade, com um material que eu gosto de trabalhar e eu ganho muito mais. Esse é um ponto. O motorista profissional, ele não quer mais viajar ao Brasil diante das intempéries todas aí com um alto salário. Graças a Deus, os motoristas profissionais ganham bem mais do que um jovem que acabou de sair de uma universidade aí com um curso aí. Então, é uma realidade a crise da mão de obra. Um caminho fundamental, eu penso que são 2, é a formação continuada, é o treinamento. Aí eu pego o que Ford dizia. Ford disse assim, pior que treinar um colaborador e vê-lo ir embora depois é você não treinar e vê-lo ficar. E essa é uma realidade. Então, as grandes indústrias, de um modo geral, têm lá o seu desenvolvimento interno. Mas eu penso que para o pequeno empresário é mais fácil. Porque nos últimos tempos, para uma empresa, eu contratei mais de 70 pessoas para trabalhar em empresas de Pouso Alegre. A maior parte de fora de Pouso Alegre. Eu tenho um olhar diferente com relação à oferta de mão de obra, de emprego e à crise ao mesmo tempo aqui em Pouso Alegre. Então eu vejo assim, o caminho, eu não tenho buscado contratar pessoas técnicas, profissionais preparados. Um caminho muito bom que as empresas precisam se atentar é a formação do jovem. É algo que hoje, recentemente fui convidado a dar uma aula num curso de logística em Pouso Alegre e eu tinha 2 jovens cochilando lá. Eu fui lá e bati na mesa e os acordei. E aí eu falei, vocês estão pagando para fazer o curso aqui, estão cochilando? Aí não, nós não pagamos. É de graça. Eu fiquei mais assustado ainda. Aí eu fui corrigido, não, nós recebemos. Eles recebem R$30 por dia, se assinar a presença para estar num curso técnico que após o curso ele está muito bem colocado no mercado. Então, o que eu tenho dito para as empresas, para as pessoas? Nós contratamos caráter. Hoje, por exemplo, quando eu entrevisto um jovem, eu pergunto qual é o seu projeto de vida, qual é o seu sonho daqui 10, 15 anos, como é que é você na sua folga, como é que é você no seu lazer, como é que é você dentro de casa. E aí você traz essa pessoa para dentro da sua empresa e você faz um programa de enculturação e de treinamento que passa não só pelo treinamento formal, mas pelo treinamento do dia a dia, que eu chamo de o padrinho. Você tem que pegar aquele jovem e botar dentro do trabalho com aquela pessoa que tem competência técnica, que tem postura, que tem uma realidade, que tem uma experiência, que tem uma história de vida e que vai formar as competências técnicas nessa pessoa que já vem com um caráter, vamos dizer assim, aceitável para o mercado, porque há uma crise de pessoas com relação a ideais, valores. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas vivem de uma forma, é pesado que eu vou dizer aqui, mas entregam de mediocridade.
cumpridores de tarefa. Coloquei a biometria no início do dia, 10 minutos antes de terminar a jornada, estou ali na beira do relógio para fazer o reconhecimento facial, e depois eu vou embora. E nós temos que mudar isso. Você falou uma coisa, porque dá para a gente fazer uma reflexão, perspectiva futura. Às vezes os jovens de hoje não estão olhando o que serão daqui 10, 15, 20, 30 anos. Né, constituir uma família, saber da importância de fazer essa transmissão de valores. Sim. E assim por diante, né? E aí você falou algo também que é importante, que eu acho que a gente fica assim buscando entender sobre a nossa educação, tipo assim, o assistencialismo. E, né, em vez de você ter uma educação gratuita, uma educação profissional gratuita, uma formação como você tem unidade SESC, Senat, SED, Senai, Senac, SESC e assim por diante, é muito importante, porque isso dá oportunidade não só para os jovens, para os adultos também se progredirem, se desenvolverem. Qualificação. Essa qualificação bem provável. Agora, esse assistencialismo, eu ganho X para estudar e eu não estudo, como está o interesse, como está o processo de motivação? Como é que você vê isso, Rafael? Então, existem pesquisas que mostram que o que mais segura funcionário hoje, o que mais faz funcionário sair da empresa hoje não é salário baixo. O pessoal tá mais na empresa pela cultura, por se sentir parte daquilo, né? Se sentir parte de alguma coisa, pela perspectiva futura, que foi o que você citou agora. Então, o turnover tá muito alto, né? Tá muito alto e eu vejo que a tendência é aumentar se o mercado não mudar, se o empresário não mudar. Talvez o empresário, ao invés de pagar um salário, focar no valor do salário, focar no que aquele salário pode entregar para a pessoa. Aquele salário ela tem que usar para poder comprar um sonho. O que é o sonho dela? É um carro? É uma casa? É morar num lugar melhor com a família dele? Pagar uma escola melhor para o filho? Então, a empresa ela tem que ter essa visão para além do funcionário, né? Para o que o funcionário quer para a vida dele, porque ele quer de qualidade de vida. Entregar sonhos, né? Porque tá difícil segurar funcionário. Você falou uma coisa que aí me fez uma reflexão do meu doutorado que eu fiz em Psicologia Social na Argentina e a minha tese Valores Pessoais de Gestão Educacional. Né? Os valores que você tem, se eles são convergentes com os valores da organização que você está, você tem motivação, você tem desejo, você tem sonhos e assim por diante. Como que você vê isso, Eduardo? Eu acredito que é uma convergência, né? O desafio não é onde você quer ir, né? Mas quem vai com você. E a pessoa que é desenvolvida tem uma estrutura familiar, e aí a gente vai entrar num ponto da questão social hoje. A gente está passando por uma crise muito grande em relação ao núcleo de tudo que é a família. A pessoa que já tem, digamos assim, um caminho definido dela, para onde que ela vai, eu costumo dizer, quando eu tenho oportunidade... Como ela define esse caminho, Eduardo? Olha, o desafio é grande, mas vamos lá. Eu acredito que esse caminho é definido através de um projeto de vida, de um sonho. Eu desejo constituir uma família, e junto com essa família, o que vai vir? Eu tenho que ter por trás uma estrutura. Então, o trabalho que nos dá dignidade, então ela vai buscar um trabalho. E esse trabalho, por si só, ela servindo e fazendo, eu disse no outro podcast, né? Ela vai se enriquecer. Servindo alguém, servindo uma empresa, servindo a sociedade através de uma empresa, através da mão de obra dela. E essa qualificação da mão de obra dela vai vir através desse projeto de vida dela. E só retomando esse parênteses, o caminho que vocês abriram a respeito de assistencialismo, eu vejo, cara, com muito respeito, eu também já passei pelo Sistema S através do Senac. Nós estamos vivendo um momento hoje muito grande de um assistencialismo que, de alguma maneira, na minha análise crítica, ele é prejudicial ao mercado de trabalho. Porque você pega um aluno hoje, o estudo formal, normal, que a gente tem que ter, fundamental, melhor dizendo, hoje existe o pé de meia, onde o jovem, o adolescente, ele ganha para poder ir para a escola. E isso vai criando já uma cultura, a gente volta na questão da cultura, de que eu não preciso me esforçar tanto na busca pelo conhecimento, porque o conhecimento ele é uma maneira, é um meio para que eu seja remunerado. E a remuneração está vindo antes.
Então, ele vai tirar o pé. Então, é algo que a sociedade tem que refletir, o governo tem que refletir essa questão do assistencialismo, que ele está impactando na mão de obra. Eu, enquanto empresário, tendo alguns negócios, você vai para uma entrevista de trabalho e a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está sendo entrevistada, ela está fazendo uma conta na cabeça dela em termos de carga horária, dias que ela pode ficar em folga, se aquele valor que ela vai ganhar está condizente ou está chegando no mesmo valor em relação à bolsa que ela tem. Interessante. Olha aqui o que vocês estão falando e a gente remete também ao passado. Tempos atrás, acho que na nossa formação, né, Everton, acho que a gente tem a mesma idade, o professor era admirado. Sim, é referência. O professor era seguido. Sim. O professor, ele despertava interesse do aluno para aquilo que o aluno queria ser para o futuro. Hoje nós temos uma situação que eu que trabalho com educação, e não é culpa das instituições de ensino, mas é como vocês estão falando, questão cultural, a formação desse professor. Quem são esses professores que estão hoje dentro da sala de aula, seja da educação do ensino fundamental, seja do ensino médio, seja do ensino profissionalizante, para mostrar realmente, cara, você tem um potencial, você tem um talento, você pode chegar até ali, você pode até chegar aqui. Como que você vê isso, Everton? E o Eduardo e o Rafael pode comentar também à vontade no bate-papo nosso aqui. Como que você está vendo essa questão dessa formação específica daquele que está sendo chamado para transmitir conhecimento para esses alunos? É um problema. Nós estamos na cultura, eu dizia, da cultura da mediocridade. O sistema político contribui para isso. A sensação que eu tenho, desde há décadas, o país, o Brasil, falando de Brasil, deixou de lado a questão da educação, porque se nós geramos uma qualidade de educação, nós geramos pensadores para o país, e o entendimento que eu tenho é que não interessa para o nosso país pessoas que pensem, porque as pessoas que pensam, elas definem as coisas e elas não são manipuladas. Então, num contexto geral, a sensação que dá, e eu não estou falando desse governo específico, mas isso já vem há décadas, é que vamos entregar o básico. Vamos entregar o básico. Não é nem o básico que a gente está entregando. Nem o básico. Hoje é uma realidade, né? Eu estou sendo polido aqui. Isso para muitos, né? Para muitos. Para você que nos ouve, você que nos assiste, nós não estamos aqui falando de uma política partidária. Sim, estamos falando de um projeto exatamente, de educação, um programa para desenvolvimento de uma nação. Exatamente, a questão é a nação. A gente vê a qualidade das músicas, se é que eu posso chamar de música, o que se passa na TV pública. Então, a sensação que eu tenho, eu escrevo sobre isso, é que nós vivemos a cultura do pão e circo para o povo. O resultado disso são pessoas sem condições de entregar para a sociedade algo de valor, algo de fato. Então, assim, e nós temos aí, eu li sobre a escola de Frankfurt, na Alemanha, e lá começou a doutrinação. É uma cultura até diabólica. Vamos doutrinar aqueles que vão ensinar a juventude a entregar menos, a promiscuidade, a cultura da menos-valia, a mediocridade, e aí a gente tem uma sociedade que depende uma sociedade assistencialista, uma sociedade que se contenta com um pouco. Eu estou generalizando, graças a Deus eu tenho encontrado exceções, jovens exceções, mas deveria ser o contrário. A exceção deveria ser aquele que não entrega, aquele que não quer. Recentemente, vieram me interceder antes de eu sair da empresa. Eu estava viajando por 14 cidades. Quando eu chegava em Pouso Alegre, os problemas, o pessoal recorria a mim para resolver os problemas. E o técnico de segurança, formado por nós na empresa, me procurou intercedendo por um jovem que estava sendo dispensado. Fala lá com o gerente. Aí eu fui até o terminal falar com o gerente. Ô, patriota, eu não vou nem falar com você, fala com o encarregado. Eu fui falar com o encarregado, ele, olha aqui, ontem eu questionei o rapaz aqui que faltou 3 vezes mês passado. Todo mundo tá falando que ele é bonzinho, mas faltou 3 vezes, e ele já faltou 2 esse mês. Eu perguntei para ele, você não vai vir trabalhar? Ele respondeu assim para mim, amigão, essa semana eu já fiz a boa, ganhei 2.000 na Bet. Eu nem sabia o que era Bet até então, há um ano atrás. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Quer dizer, nós temos um jovem que deixou de ir trabalhar porque ele ganhou R$2.000 numa aposta.
Então, né, olha só, mas acho que a gente que é educador, a gente tem que estar sempre, né? Estou hoje como vice-presidente do Parlamento Mundial de la Educación. É uma organização que visa a transformação educativa pelo mundo. O presidente é o meu grande amigo Gabriel Pirato Massa, da Argentina, e a gente pensa muito nisso e conversa com muitas pessoas de vários locais, de vários países nesse sentido. O que está sendo feito? Essa crise, ela não é somente aqui no Brasil, na América do Sul, e nem... Está para o mundo todo. É mundial. Né? É nesse sentido. Mas aí o que eu queria conversar com vocês três agora é como que vocês estão vendo, estão percebendo e acreditam que deve ser esse líder que está diretamente com essas pessoas, seja na indústria, seja no comércio, seja esse líder empreendedor e assim por diante. Como que esse líder ele deve se portar e como que ele primeiro estar, né, compreendendo isso, entendendo isso, porque se é um líder que constantemente não se qualifica, como que ele vai incentivar a qualificação do outro? E aí, Rafael? Então, há algum tempo atrás, o pessoal liderava pela autoridade, né? Então, eu sou seu chefe, você me obedece e pronto. E as ordens eram cumpridas. Hoje em dia o mundo não funciona mais assim, né? Não. As coisas mudaram e você tem que liderar pelo exemplo. Então, você quer que o seu funcionário esteja lá cedo? Esteja lá cedo. Você quer que o seu funcionário te trate bem? Ele tem que ver você tratando todo mundo bem. Então, acho que a primeira etapa dar o exemplo, né? Ser o exemplo dentro da empresa. Segundo, esse líder tem que puxar esse funcionário para ser treinado, que foi bastante dito aqui, né? Eu te falei mais cedo sobre a cultura da empresa, sobre o que segura o funcionário na empresa, né? Que é bastante o funcionário se sentir pertencente daquela empresa, se sentir valorizado ali. Então, convergindo com o que a gente está falando aqui de educação continuada, à medida que você investe naquele funcionário, que você paga curso para ele se sente valorizado. Ele sente que tem perspectiva lá dentro. Se ele está recebendo um curso da empresa, é porque a empresa vê futuro nele. Então ele sente parte daquilo. Então eu acho que o líder tem muito essa tarefa de conseguir perceber o que o funcionário é bom, o que o colaborador é bom, investir nele naquilo e fazer ele crescer junto. Porque a função do líder é trazer o funcionário junto. O líder tem que ser inspirador, Rafael? Precisa ser inspirador. Ele precisa ser inspirador porque, como o próprio nome diz, ele é um líder, né? Então quem está abaixo dele está observando ele. Ele é algo a ser seguido, né? Alguém a ser inspirado. Que legal. O que vocês acham? Eu penso totalmente isso. Eu tenho hoje, a minha vida inteira, eu observo liderança. O meu TCC, eu virei professor na faculdade por escrever sobre liderança. O diretor chegou no primeiro ano e me perguntou: o que você vai escrever, patriota? Eu disse para ele: a liderança pelo exercício do amor. Ele ficou maluco. Ele falou: você tá maluco? Isso aí não dá resultado, isso na academia não pode. Eu falei: não, mas o amor não é sentimento, o amor é decisão. E fui por aí. Eu insisti com isso. A única diferença é que ele me orientou e eu alterei o tema para ele. Coloquei um capítulo lá, mas coloquei o tema: liderança como fator de sucesso ou de insucesso. No meu entendimento, e eu busquei autores que pensavam muito assim, eu lembro o nome completo de todos os líderes, embora eu não tive muitos na minha carreira, eu trabalhei em 4 lugares só. Mas eu lembro de todos eles, e a minha observação é exatamente essa: não há meio termo na liderança, ou sustenta e suporta uma equipe, ou ele destrói. Inúmeras pesquisas mostram que as pessoas não se desligam das empresas, se desligam de suas lideranças. E por que se desligam de suas lideranças? Porque não inspiram, porque muitas vezes há uma incoerência de vida entre a retórica, a fala e o procedimento, prática, né? E a conduta. Então, assim, o líder tem que entender isso, toda a liderança. Nós temos que nos qualificar. Hoje eu trabalho com 3 empresas, 3 empresas, todo mês a gente tem um encontro de líderes. Todo mês. Essa semana eu tenho em uma delas. Qual que é o objetivo? Nos formar. Como é que eu vou inspirar alguém se eu não buscar essa inspiração? Quais são as minhas fontes? Quais são de qualificação, de comportamento, de postura? Então, eu penso que é por aí. A liderança precisa ser trabalhada, precisa melhorar em suas virtudes, em suas competências técnicas para poder gerar pessoas que desejam o mesmo. Eduardo, nós vamos falar agora sobre o Empretec. Vamos bater um papo aqui, eu, você e o Rafael, sobre o Empretec, e o Everton pode contribuir naquilo que ele acredita. Sim.
sobre a questão de liderança. Nós tivemos excelentes líderes no nosso Empretec. Com certeza. Né? Nosso amigo Júnior, a Beth, o Fersina, e depois teve os outros facilitadores que estiveram lá conosco. Né? E essa questão da liderança, e como o Rafael falou, o exemplo. Mostrar aquilo que está fazendo. E quando a gente começou em Empretec, você que nos ouve não vai conseguir visualizar aqui, mas você que está nos assistindo consegue visualizar, nós tivemos um desafio de fazer o mapa Canva, né, adaptado ao Empretec. O que é isso? É planejamento. E quem que coordena esse planejamento? Os líderes. Né, os líderes das empresas. O Rafael tive o prazer de fazer parte da mesma equipe. Nós criamos a empresa Vital Shot, né, vender sobre shots pré-treino, pós-treino e detox. E o Rafael teve essa ideia, eu participei junto com ele e assim por diante. E nós fizemos isso. Começar com você. O que foi Empretec para você, Rafael? E como foi fazer esse processo, essa vivência desta semana que nós participamos do dia 15 ao dia 19 de setembro aqui em Pouso Alegre? Então, o Empretec foi uma virada de chave. Eu gosto bastante de estudar, gosto bastante de fazer cursos, mas no geral os cursos são bastante teóricos, né? O Empretec é um curso extremamente prático. Então, como você está na prática, você está se expondo, você está experimentando aquilo na veia mesmo, né? Então, cara, eu tive a oportunidade de perceber várias forças minhas, várias coisas que eu sou bom e não sabia, e da mesma forma perceber várias coisas que eu falho, coisas que eu tenho a melhorar. E se eu não tivesse sido exposto pelo Empretec a isso, eu não teria esse conhecimento. Então, o conhecimento que eu tive no Empretec me permite hoje buscar parceiros que me complementem. Naquilo que eu sou bom, eu consigo ir longe. Naquilo que eu não sou bom, eu preciso de parceiros para ir comigo, para a gente ir junto e um tampar a falha do outro, né? Para a gente poder ir mais longe. Então, o Empretec para mim foi uma escola. CCE, qual aquele que foi mais fácil para você ou que foi o mais difícil? Mais fácil, entre aspas, né? Porque para mim, nenhum dos 10 é fácil. Não, né? Em todos a gente apanha um pouco, né? Mas a busca de oportunidade, eu sou... Olha o que a gente falou. É uma grande força minha. É o boi, né? É o boi. Busca de oportunidade é algo que eu sou forte. Busca de informação. Então, quando eu vejo uma oportunidade, eu pesquiso a fundo. Vou atrás de quem já fez para ver como é que é. Então, é uma coisa natural minha, né? Que eu sempre fiz. A parte de metas também, eu sempre crio metas para mim, para saber se eu estou seguindo o caminho certo ou não. Eu sei bem onde eu quero chegar. Por outro lado, eu me vi ali, eu me expus a algumas situações que me mostraram a fraqueza e que o fato de eu ter esse conhecimento agora me permite melhorar isso, que é a autoconfiança. Então, dando o exemplo dos leilões, eu não coloco o pé onde eu não tenho certeza de onde eu estou indo. Então, eu vou com muita cautela. Então me falta autoconfiança às vezes de fazer investimento em alguma coisa que às vezes eu não consigo enxergar todos os riscos. Isso de certa forma é bom porque evita que eu cometa erros. Por outro lado, isso faz com que eu não tenha grandes ganhos porque eu tive medo de entrar em certa oportunidade. Mas agora tendo os riscos calculados. Exatamente. Né, Rafael? Então hoje tendo esse conhecimento sobre mim, sabendo que eu tenho deficiência nessa parte, eu busco procurar isso, busco melhorar isso, ver onde é que eu tô achando que tem risco demais e às vezes não tem. E eu sou muito metódico, né? Então eu tenho planilha de tudo, tenho um gráfico de tudo, tenho um histórico de tudo que eu faço. E eu tô usando isso como ferramenta para poder tampar essa falha e diminuir essa falha minha. Eduardo, Oi. Educação empreendedora continuada. É o que a gente viu muito ali dessa importância do Empretec no nosso dia a dia, na nossa formação, essa divisor de águas, igual o Rafael falou também, a gente faz muitos cursos, outras coisas, teoria. Hoje em dia nós temos uma facilidade de encontrar teorias, né? Antigamente, sim, na nossa época, né, Everton? Sim, apesar sim, que eu sou bem mais novo que vocês três, mas o conhecimento tinha na biblioteca e no livro do professor. Né? Hoje você tem várias outras formas. Como que você está vendo isso, Eduardo? Eu vejo sempre na perspectiva otimista, né? A teoria está aí, as pessoas buscam um conhecimento. O desafio é aprofundar esse conhecimento, porque ao mesmo tempo também, Kaminski, eu costumo dizer que hoje, de alguma maneira, voltando na análise crítica da educação, ela está sucateada.
Porque muitas vezes o conhecimento ele é muito raso, ele não é profundo. E quando a gente fala de mundo corporativo, e voltando para a educação continuada dentro das empresas, eu vou mais uma vez reforçar para todos que estão nos ouvindo a questão da cultura. Eu retomei a minha carreira, né, de consultor, e eu, às vezes, ao sentar com o empresário, você percebe que a busca do conhecimento voltado para o negócio dele é deixada de lado. E principalmente a questão da cultura, em relação ao seguinte: qual é o produto, o serviço que ele entrega para a sociedade? Muitas vezes é algo muito raso. Eu vi uma oportunidade aqui e ele tem que se aprofundar nisso. Então eu acredito que, respondendo a sua pergunta, a educação continuada é fundamental. Mas uma falha que eu vejo na educação atual, realmente é isso? Hoje, eu gosto demais de fazer curso, gosto demais de aprender. Mas a gente vê muito hoje no mercado um monte de curso raso. Hoje em dia tá todo mundo aprende alguma coisinha, lança aquilo na internet, o pessoal fala bem, aluga uma Ferrari para ficar atrás dele ali, mostrando que ele teve sucesso com aquilo, e tá vendendo esse curso e fazendo dinheiro. Por outro lado, existe uma falha também na educação mais profunda, né, na educação de faculdades. Por exemplo, eu fiz 5 anos de engenharia mecânica. Daquilo tudo que eu estudei, agora eu não estou mais na área, mas quando eu atuava, eu não usava 5% do que eu aprendi. Eu passei 5 anos na faculdade integral, estudava cedo e à tarde, às vezes tinha aula à noite, uma faculdade pesada, para usar muito pouco daquilo que eu aprendi. Então, isso é uma das coisas que precisam ser alteradas na educação também. A gente tanto procurar coisas mais profundas, né? Não ficar entrando nesses cursinhos rasos que estão tendo na internet. Por outro lado, inclusive o Tarcísio, governador de São Paulo, até falou, acho que essa semana, que cada vez mais o diploma universitário está tendo menos valor. Sim. E de fato Sim. Às vezes vale mais a pena você encontrar um curso, tem que ser um curso sério, obviamente, mas que é focado para aquilo que você vai fazer. Você fazer um curso de 1 ano, prático, que é bem focado naquilo que você de fato vai usar, é muito mais válido do que você fazer 5 anos de curso numa faculdade e usar muito pouco daquilo. Eu acho que a gente pode fazer uma reflexão seguinte: o diploma que você tem, ele fez com que você tivesse diferencial, com que você tivesse aprendizagem? Porque hoje a gente vê exemplos no mundo, a gente fala do Vale do Silício, a gente fala da própria Google, as pessoas lá, muitos não têm nem curso superior, mas a quantidade de conhecimento que eles adquirem, eles se autodesenvolvem, é como se eles estivessem fazendo uma faculdade. Eles só não vão ter o papel depois, falar, eu formei nesse curso, eu fiz curso. Mas ele está dia a dia, hora a hora, se aperfeiçoando, treinando. É como a gente pega alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a situação nossa não é uma instituição de ensino superior. Nós temos fantásticas instituições de ensino superior no Brasil, seja públicas, seja privadas. Agora, o que eu acredito, que vocês podem me contestar, é a nossa formação educacional, a nossa educação de base, como ela está pouco ou até muito deficitária, principalmente da rede pública, apesar que você tem excelentes exemplos de rede pública de alta qualidade de ensino. Sim. Você chega na faculdade que o objetivo dela é apresentar muito mais conhecimento mais amplo e o professor tem que trabalhar a base. Porque naquela turma, o Rafael tinha 30, 40 colegas. Daqueles 30, 40 colegas, 20 deles, 50% deles não tinha base. Então o professor não podia trabalhar algo mais profundo. Sim, e aí, aquele que tem mais conhecimento se desmotiva. E nesse sentido, como que você está vendo isso, Eva? É uma realidade, não é de hoje. Eu já faz um tempo que eu não leciono na faculdade, mas durante boa parte do período eu perdi um tempo da aula para estimular o pessoal. Então era uma motivação ali diária. Eu era questionado no início meu na faculdade, nos 6 primeiros meses, foi um fiasco no sentido de os alunos
eu demorei 3 meses para os alunos entenderem que eles pagavam um curso ali, pagavam a faculdade, que eles tinham que valorizar aquilo, que eu ficava até 2 da manhã preparando aula, planejando, estudando, com 2 filhos, com já gestor, eu só não era responsável pelo financeiro da empresa, o resto tudo era minha responsabilidade. Numa transportadora com 200 pessoas na ocasião, rodando o Brasil inteiro com 150 caminhões, fora os terceiros. E eu falava com eles, gente, eu demandava um tempo muito grande para estimulá-los a valorizar aquilo que eles estavam fazendo. Eu falava, gente, eu me preparo para dar aula para vocês, mas é muito fácil, vocês têm que sugar o professor. Então, é uma realidade que já perdura. Eu falava, receber o diploma, todo mundo vai receber, mas o mercado seleciona, e é aquilo que faz a diferença. Então, assim, é uma realidade a carência da base. O professor tem que fomentar que as pessoas busquem uma melhoria, um estímulo para estudar, um desenvolvimento pessoal, melhorar suas competências técnicas, mas especialmente comportamentais. Alguns professores, no caminho, eles desanimam. Eu recebi críticas de professores, colegas, que a gente viajava junto, falavam assim para mim, patriota, menos. Eu falei, não, mas eu aprendi, né? Na comunidade que eu faço parte há 35 anos, eu aprendi que é mais, nunca menos, sempre mais. Por cima, né? Sempre mais. Então, eu sou apaixonado por futebol e eu falava assim, poxa, eu não posso pegar o meu time e comparar ele com os times que eu não gosto, que são menores que ele, eu tenho que mirar o Bayern de Munique, o Barcelona. Então, a mesma coisa, os alunos, os professores. Mas eu escutava isso, menos patriota. Eu escutei isso de coordenação. Patriota, até que no próximo ano me botaram para dar aula sexta-feira no 6º período, porque era o único professor que conseguia ficar com os alunos. Eu tive o privilégio de estudar numa época quando estava... Você estudou, Rafael? Na Universidade de Brasília, na Federal de Brasília. Mas quando eu estava em 2010... Hoje você nem quer pôr o pé lá, né? Porque você vai se assustar, não é isso, Rafael? Cara, o NB mudou bastante desde que eu estudei lá. Mas na época que eu estudei lá não era politizado dessa forma, né? Mas em relação à educação... Quando eu fiz cálculo 2 é uma matéria de 2º semestre da faculdade, todas as engenharias faziam um cálculo junto, né? A turma era de 240 alunos, passaram só 23. Só 23. Então, assim, professor de faculdade pública, ele é concursado, tá lá ganhando dinheiro dele, ele não tá nem aí. Se passou ou não, tiver que reprovar todo mundo, vai reprovar todo mundo. Então... Nessa época isso ainda acontecia, mas no meio do meu curso já estavam acontecendo as discussões nas diretorias da faculdade de que estavam reprovando demais. O pessoal estava chegando fraco do ensino médio para a faculdade, não estava conseguindo passar nas matérias básicas, são as matérias de cálculo, e aí o professor estava tendo que recuar, fazer provas mais fáceis, porque estava reprovando demais. E foi nessa época também que estava aumentando bastante a quantidade de cotas de escolas públicas. Infelizmente, a educação na escola pública é pior. Então, tava chegando uma galera ainda menos preparada. Sim. Então, eu tive o privilégio de passar por esse estágio antes, mas a discussão naquela época era essa. Legal. Voltando ao Empretec, Eduardo e Rafael. Como foi, Rafael, depois o Eduardo pode completar e já trocou uma ideia com a gente sobre isso, a criação da empresa Cria. Quando a gente chega na segunda-feira lá, na parte da manhã, ouve várias informações, apresentam para a gente o mapa Canvas, fala para a gente tem que criar uma empresa. Primeiro a gente vender a nossa ideia, criar uma empresa e você tem que fazer uma empresa real funcionar, né, fazendo investimento financeiro real e depois, no final, fazer um balanço final para ver o lucro. Como que foi isso? Cara, o Empretec foi uma maratona, né? E um monte de imprevisto. O Júnior, a Beth e o Fecino enganou a gente, já falei isso várias vezes. Eles falaram que era 60 horas com o pré, antes de começar, né? Pré-seminário, mas foi mais de 120 horas que fizeram a gente trabalhar, né, Rafael? Por aí foram uma semana de 3 horas dormidas por noite, porque não dava... Tinha que fazer as coisas depois do curso, era bem corrido, mas o aprendizado foi intensivo, né? Foi muito grande. Cara, aprendi demais ali, né? Então, mas a tua ideia de criar a Vital Shot, que depois a gente criou junto, a logo, essas outras coisas, né? Como que foi essa ideia? Tipo, você na área de investimento imobiliário, reforma, outra coisa, não, vou criar um negócio para o pessoal tomar de pré-treino, pós-treino e detox. Como foi isso? Eu sou bem bitolado com essa parte de alimentação e de saúde, eu gosto de me alimentar bem e eu gosto de usar produtos naturais, né? Então, é uma coisa que eu já faço na minha casa. E,
E que assim, eu incentivo. É cultura, exatamente. Cultura. E que eu incentivo as pessoas ao meu redor a usar isso também. Então, aquelas receitinhas que a gente fez lá, aqueles shots, são coisas que eu uso no meu dia a dia. Só que lá em casa tem um monte de potinho. Todo dia cedo eu vou lá, coloco os pozinhos no copo, misturo e bebo, né? Não era nada pensando em comercializar ou industrializável, né? Então, com essa oportunidade no Empretec de criar uma empresa, eu falei assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu acredito que tem mercado, eu tenho alguma experiência, algum conhecimento nisso, e vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. Então, a gente... Aí, aquilo que eu fazia em casa, de forma leiga, eu fui tentar entender melhor como fazer, de forma que pudesse ser industrializado futuramente. E aí, a gente criou a Vital Shot a partir disso. Que legal. E eu fui cliente. E a Luciane, que foi a nossa parceira, né? A Luciane, Rafael e eu, e a gente fez esse trabalho. E aí, Eduardo? Camis, foi um desafio. O Pedro e o Douglas, né, tiveram com a gente aqui na outra oportunidade e a gente falava sobre a nossa empresa, a empresa Nex, que a pessoa que pensou nela primeiramente foi o Pedro, né? Aí ele trouxe para nós a ideia, nós atendermos as empresas através do marketing, né? Essa relação entre cliente e empresa. E foi um desafio muito grande. Em relação ao Empretec, eu vou reforçar mais uma vez, ela trabalha muito a questão do comportamento nosso, né? E ela trouxe no meu caso especificamente, essa questão, o quanto que eu tenho que melhorar os meus comportamentos em relação a CCEs, né? Que são 10 CCEs, e a empresa Nex, durante aquela semana, uma imersão, né? Que não é 60 horas, foi um aprendizado maravilhoso, muito bom. Que legal. Olha lá, inclusive o nosso amigo Pedro, né, que é o nosso Empretec, ele está fazendo nesse mês de novembro 30 dias de venda em 30 lugares diferentes. Está sendo um sucesso, hein, Pedro? Todo mundo está assistindo, todos estão acompanhando. Parabéns pela iniciativa e é um projeto fantástico. Você é fera, cara. Everton, está quase terminando o nosso processo, nosso bate-papo aqui. Esse espaço está totalmente aberto. Espero que o Rafael volte outras vezes, que você também volte outras vezes, né? O Eduardo também, e todos os nossos colegas da Empreteco que ainda não vieram aqui, que possa participar. Mas como que vocês estão vendo, vocês três, as oportunidades de inovação dentro da educação, especificamente dentro da educação continuada? Como que vocês estão vendo nesse momento que nós estamos passando com a chegada da inteligência artificial, que muitas pessoas estão utilizando, como o Rafael falou, às vezes não fortemente como deveria ser, só básicos dentro do processo básico, mas que aquele que tiver o conhecimento vai ser muito grande. Eu não acredito que a inteligência artificial vai tomar lugar de profissionais, nem de educadores. Agora, aquele que não souber utilizar, ele vai ficar um pouquinho para trás. Claro. Né? Um amigo meu, eu chamo um sábio amigo meu, há 20 anos atrás, ele me disse assim: Patriota, quanto mais digital o mundo se torna, mais o ser humano se faz necessário. Ele me disse isso há 20 anos atrás e eu venho observando isso. Eu utilizo pouco da inteligência artificial, mas utilizo. E esse pouco perto das possibilidades. Mas a minha percepção é que a inteligência artificial ela vem para trabalhar junto do ser humano. Então, de um modo geral, você pega um jovem, por exemplo, ele vai lá e ele vai buscar o texto, vai pesquisar pela IA para entregar pronto para ele. E eu entendo que a inteligência artificial ela tem que ser trabalhada em conjunto com aquilo que você tem de inspiração, de conhecimento, de sentimento. A diferença está essa. Então, assim, a minha percepção é que nesse tempo agora as empresas precisam, sempre com a liderança, eu entendo a liderança, inclusive eu vejo, há uma crise de mão de obra, mas a palavra crise em grego quer dizer isso, é a peneira para separar o ruim do bom. Então é um momento de trazer o trabalhador para junto da empresa, para essa cultura, para essa pertença, a partir do quê? De orientação, porque minha percepção é isso que eu experimento nas minhas andanças por aí. As pessoas estão carentes de orientação, de formação. Então, você pega e
traz essa pessoa para a luz, como dizia um professor amigo meu, muito sábio, ele dava aula em Itajaí e morava em Santarém. Agora faz a ideia desse homem. E ele dizia muito isso, traz as pessoas para a luz. A inteligência artificial, a pessoa entender, começar a se aprofundar, conhecer, experimentar e trabalhar em conjunto com ela, ele consegue resultado e começa a, inclusive, ter a satisfação. Então, vou dar um exemplo. A telemetria dos caminhões, a medição remota, o sistema ADAS, que é o sistema de câmeras com a telemetria. O caminhão que define quando que ele vai fazer a revisão, quando que tem que... E como que o motorista está conduzindo, a partir da leitura de tudo aquilo que o motorista faz. No primeiro momento, o empresário e o gestor e o motorista, ele tem pavor daquilo lá. Eu já passei por essa fase, mas aí eu era obrigado a entregar aquilo lá. O momento em que eu conheci como funcionava e comecei a trabalhar com ela. Os benefícios. Trouxe os motoristas para a luz daquilo lá. Eu consegui grandes resultados e hoje eu tenho trabalhado com isso por aí. Então, assim, trazer a tecnologia para trabalhar junto, convencer as pessoas do porquê, esse é o nosso grande trabalho. O trabalho da educação não é apenas fazer. Esse momento, esse ano, nós estamos vivendo a qualidade, pense diferente, é exatamente isso. Fazer com que as pessoas entendam, eu não vou fazer porque eu tenho que fazer, mas é o porquê, qual o sentido, qual o resultado que eu vou entregar. E aí você muda a mentalidade das pessoas para aquilo, a gente utiliza da tecnologia, das ferramentas que nós temos, porque hoje nós somos contemporâneos. Hoje o trabalhador tem todas as ferramentas, né? Um jovem dentro de casa tem todas as ferramentas, algo que a gente não tinha. Saía do bairro e ia até a biblioteca municipal, buscava ali abrir a Barça e ia copiar todo um trabalho no papel ao maço e depois estudava e apresentar. Acho que o Rafael não sabe o que é isso. Não sabe, né? O Eduardo acha. Ele não sabe. Eu ainda sou da era da biblioteca. Então é fundamental isso. Eu creio que é a gente trazer a tecnologia, mas convencer as pessoas a partir também do nosso convencimento, da coerência de vida, da postura, da liderança, por aí. Eduardo e Rafael, e essa questão da inovação dentro do processo de educação, como vocês estão vendo? Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que fala que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Né? A IA está trazendo muita oportunidade. É isso aí. Muita oportunidade. A gente tem que estar preparado para isso. O Fórum Mundial diz que até 2030, 90 milhões de pessoas vão estar desempregadas. Mas o mesmo fórum fala que até 2030 vão existir cerca de 170 mil novos empregos. Então, assim, se a gente estiver preparado... Quase o dobro. Quase o dobro. Então, se a gente estiver preparado, oportunidade vai ter. Mas, assim, por outro lado, eu tenho visto falar que a IA vai tomar espaço de muita gente e que os serviços que vão deixar de ser feitos são exatamente os serviços mecânicos, mais manuais, né? Sim. Mais braçais. Só que a inteligência artificial, ela já existe há mais de 10 anos. Sim. Mas ela bombou em 1982 foi lançado o livro Eu, Robô. Depois o filme também sobre isso. Sim. Ela começou a bombar tem pouco tempo, mas ela existe há bastante tempo. Sim. Mas o que a gente tem visto de lá pra cá destoa um pouco dessa frase tão repetida, porque, cara, se você precisa de alguém pra fazer uma cerca na roça, tá faltando gente pra fazer isso. Sim. Mecânico pra arrumar carro, tá faltando gente pra fazer isso. Pedreiro pra fazer casa. Então, assim, na verdade, esses empregos manuais que falaram que ia sumir, na verdade é o que eu acho que os empregos que vão valer mais daqui uns dias. Como você falou, porque tá faltando gente. Já vale hoje. Muito mais remunerados. Sim, melhores remunerados. Eu vejo que em breve vão existir empresas, porque hoje em dia isso daí você contrata a mão de obra na diária de alguém para fazer isso, né? A empreitada. Eu vejo que em breve vai ter empresas especializadas com mão de obra pronta para você chegar lá, contratar a empresa e essa empresa mandar o funcionário dela fazer isso. Porque não tá tendo pessoas para fazer. Tá faltando. E aí, Eduardo? Em relação à inovação, é algo que é inerente ao ser humano. A gente somos pessoas criadoras, né? E vai dizer um livro milenar que fala o seguinte, que nós faremos coisas maiores do que ele já fez, né? Cristo, que é uma referência para mim. Então eu acredito, Kaminski, que a inovação, ela faz parte do mundo corporativo, das empresas. As empresas olham uma dor, uma necessidade, uma demanda e em cima disso ela desenvolve. Agora, as empresas, as pessoas, elas têm que estar preparadas em relação ao que o Rafael falou. As oportunidades estão aí. O que eu preciso fazer? É entender como que eu vou atender essas necessidades das empresas, né?
A gente fala muito do empreendedorismo, aprendemos isso no Empretec, faz parte da nossa vida. Nós, seres humanos, somos empreendedores o tempo todo, né? Dentro de casa, na família, no ambiente de trabalho. O desafio volta na questão da cultura. Esses dias eu estava falando com um empresário, eu falei para ele, olha, mais forte do que o seu CNPJ, ele está indo para uma segunda unidade de 1.700.000 de investimento. Mais forte que o seu CNPJ é a pessoa física sua. E você vai precisar, nesse momento, dar uma parada, porque a tua equipe não está vendo em você uma liderança. E eu tive, né? Eu coloquei meu contrato com ele em risco. Mas eu tive que olhar no olho dele e falar sobre isso. Então, assim, a gente fala muito de inovação, mas tem coisas que é fundamental, é básico ainda, né? A base é isso mesmo. Você que nos assiste, você que nos ouve, olha a importância aí até de você ter a ajuda da inteligência artificial. Pesquise quais são os empregos, quais são as oportunidades de trabalho que estão com dificuldade de encontrar mão de obra. E em cima disso você pode analisar aquela que você acha que é interessante para você e você fazer o seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que você possa estar realmente se preparando para esse mercado. Então, acho que a inteligência artificial, a inovação tecnológica, todo esse processo pode te ajudar muito nesse aspecto de você saber, opa, peraí, tá faltando mão de obra assim, dessa área, eu gosto dessa área. Buscar quem é que pode te treinar. Hoje a KSHB Educacional, ela trabalha diretamente com esses processos de formação de mão de obra, com palestras, com cursos, temos esse podcast e sabemos que tem isso em vários locais. Então é muito importante você estar preparado para a oportunidade. Igual o Rafael falou, né? O trem passou, se você não subiu na estação correta, aí você ficou para trás. Né? Então a gente está importante nesse momento, nesse sentido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três agora e depois eu quero que vocês respondam esse bem rápido, 3, 4 palavras, o que é isso, e depois vocês fazerem o pitch de vocês. Vocês passarem uma mensagem bem motivadora, bem incentivadora para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste. Qual a paixão que te move, Everton? É o amor. Eu, até meus 19 anos de idade, eu não tinha perspectiva nenhuma e eu via muito rapidamente que eu não ia dar muita coisa, não. Mas aí, aos meus 19 anos, eu pela primeira vez eu vi que eu valia muito e aquilo mudou minha vida. Então, de lá para cá, o objetivo da minha vida é formar pessoas. Sou extremamente realizado como esposo, como filho, como irmão, como pai. Eu sou pai de 2 filhos e como líder. Há muito tempo existe uma liderança de amizade, de orientação, de chamar, puxar a orelha, de explicar o porquê. Isso é esse amor, o amor que Deus tem por mim mudou a minha vida e me faz colocar o coração em tudo que eu vou fazer. E faz o teu pitch, apresenta novamente você, onde que as pessoas podem te encontrar e ter informações sobre você e assim por diante. Everton Patriota no Instagram, não sou muito bom com as redes sociais não, mas é Everton Patriota. Hoje eu trabalho auxiliando as empresas na gestão de frotas, de pessoas, liderança é o que eu mais gosto de escrever. Lá no meu site evertonpatriota.com.br botei lá o meu TCC que eu escrevi e por isso eu virei professor sobre a liderança pelo exercício do amor, sabe? E amor é decisão, é decidir, é apesar de colocar. Então é isso. Quem quiser conversar um pouco aí, tem um Café com Patriota também lá no Spotify. Eu gosto de escrever, gosto de colocar lá 7 minutos, 6 minutos daquilo que eu escrevo. Coloco no site, coloco no Spotify. E é isso aí, Everton Patriota. Hoje tenho ajudado 8 empresas e tem sido uma experiência magnífica na minha vida. Que legal. Primeiramente, muito obrigado pela tua participação. Né? Esse espaço está aberto e creio que foi um bate-papo muito, muito, muito rico, né? Para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste. E você, Eduardo? Qual que é a paixão que te move? A paixão é servir as pessoas. Servir as pessoas através do meu conhecimento, né? Das ferramentas que eu busquei, que eu desenvolvi. Então eu estou aí à disposição do empresariado, no que eles precisar, né? Nos meus negócios também, servir lá no entretenimento infantil, no restaurante. E mais uma vez, Caminhos, é uma alegria estar aqui, né? E uma mensagem final que eu dou para os ouvintes do seu programa é que as empresas são feitas de pessoas, né? Por mais advento de IA, de inteligência artificial, de inovação, de tecnologia, de tudo isso, as pessoas precisam ser ouvidas, né?
E tá aí, né, uma análise crítica que eu faço para o empresário. Ouvir mais a equipe, desenvolver mais as pessoas, porque todas elas desejam algo maior, né? É próprio do ser humano, né? Ele desejar algo maior na vida dele. E eu desejo que todos aqueles ouvintes do seu programa tenham um sucesso na vida deles. Um grande legal. abraço. Legal. Rafael, qual é a paixão que te move e onde que as pessoas te encontram, Rafael? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de conhecer gente nova, conhecer lugares novos, restaurantes novos. Amo viajar, então eu sou movido por curiosidades, por experimentar coisas novas. Amo fazer cursos diferentes, cursos de coisas que eu nunca imaginei que às vezes eu nem vou usar, mas eu quero fazer, eu quero aprender. Então eu busco muito essa educação continuada, gosto de verdade disso. Hoje tenho feito isso a partir dos leilões de imóveis, e isso me permite estar em... Eu arremato imóveis no Brasil todo, né? Então, eu me encontrei muito nos leilões exatamente porque o leilão me permite ter essa liberdade geográfica de poder conhecer várias coisas no Brasil todo, conhecer pessoas no Brasil todo. E o conhecimento é o único ativo que quando você divide, ele se multiplica, né? Se eu chego aqui nessa mesa com a pizza pra gente comer, vou dividir ela em 4, cada um vai comer um quarto de uma pizza. Agora, se cada um de nós chegar aqui com uma ideia, e cada um colocar essa ideia na mesa, eu cheguei com uma ideia e vou embora com 4, e vocês as mesmas coisas. Então, essa troca de experiência, essa troca de informação é muito importante. A gente precisa ter essa humildade e olhos abertos para poder aprender com todo mundo, escutar todo mundo. Todo mundo tem alguma carga, alguma coisa para agregar na sua vida, né? Sou Rafael Moura, minhas redes sociais, eu não sou muito ativo no Instagram, até preciso mudar isso, mas Rafael RB Moura, Rafael R de rato, B de bola, Moura. Tiverem interesse em investir em imóveis de leilão, eu faço assessoramento, então eu faço todo o processo, desde o encontro do imóvel ideal, faço arremate, faço todo o processo burocrático. Se tiver algum imbróglio jurídico, a gente resolve, reforma, vende e você coloca dinheiro no bolso. Então, tendo interesse, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês. E muito obrigado, pessoal. Que legal. Esse foi mais um podcast da KSHB Educação Corporativa, um podcast que faz parte da empresa KSHB Educacional.